Você sentiu a presença de Deus aqui hoje de modo diferente, não foi? Amém. Neemias 2. Aleluia. Neemias 2, versículo 20. Neemias 2, versículo 20. Todo mundo achou? Quem não achou, diga: Jesus me ajuda. Está cantando os livros para ver se acha. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Achou todo mundo? Quem não achou, diga escola bíblica agora. Tá. Neemias 2, versículo 20 diz assim: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Aleluia! Dá um glória a Deus bem forte aí e sente. Pode sentar. Aleluia! Ontem, quando nós estávamos aqui à noite e a gente estava conversando e Deus me deu essa palavra quando a gente estava aqui. E eu acordei cedo hoje e eu fiquei pensando a respeito de Neemias. O que falar de Neemias? É uma passagem tão conhecida, mas Deus sempre tem uma novidade. Tem sempre algum detalhe que às vezes a gente não se atentou ou a gente passou despercebido, mas Deus nunca passa despercebido por nada que acontece nessa terra. Então, tudo que acontece, irmão, na minha vida e na sua vida, tem uma permissão direta de Deus. E se é uma coisa ruim, é porque Deus realizará algo novo naquilo. Ou seja, para te fortalecer, ou seja, para te levantar, seja para te edificar, seja para te experimentar. Assim como as coisas boas também servem para me experimentar, para me edificar, para fortalecer a minha fé, para que eu não perca a minha esperança, para que eu não perca o meu alvo em Deus. E eu fiquei pensando a respeito de Neemias. Neemias que foi um homem de Deus, separado por Deus, assim como eu e você. Todos nós fomos chamados como Neemias foi. E eu acho fantástico que o nome de Neemias já traduz a sua missão. O nome Neemias significa conforto de, ou confortado por Deus, ou ainda aquele que Deus consola. O próprio nome dele já traduz a sua missão. Ele foi responsável, não por eleição, não por escolha, mas por voluntariedade. Ele era copeiro do rei na Pérsia. Estava bem longe de casa. Pérsia que hoje é o Irã. Tá? Só para a gente se localizar no mapa. Israel continua no mesmo lugar, né? E a Pérsia hoje é o território do Irã. Ou estava alocado lá no território do Irã. Não é um povo inimigo de Deus, né? Não era à toa que Neemias estava lá. Durante os processos de guerra ele foi levado cativo para aquele lugar. Mas ele trabalhava num lugar de destaque. Ele era o responsável, ele era o copeiro do rei. Então ele é que tinha que levar a alimentação, seja o vinho, ou seja a iguaria, seja o que for, ele é quem apresentava para o rei.
E de repente, irmãos, ele recebe uma notícia. Ele ouve falar que Jerusalém estava assolada. Ela tinha sido invadida, né? Tinha sido dominada. E tinha sido destruída boa parte da sua. E as pessoas que restaram lá, né, já não tinham uma liderança. Né? O próprio rei tinha sido cativo, tinha levado um pedaço da nação fora. Né? E o império que passou lá foi destruindo, destruiu os muros, destruiu as portas. Né? Para quem não sabe, Jerusalém era uma cidade murada. Então, toda em volta do país, naquele tempo, ele era cercado por muros. Né? E ela tem 12 entradas, 12 portas. Né? Hoje, 9 só funcionam. Inclusive, uma foi fechada por causa de uma promessa bíblica. Depois eu falo disso. E era uma cidade onde, se tivesse seus muros destruídos, se tivesse as suas portas destruídas, qualquer pessoa, qualquer inimigo, qualquer adversário, qualquer povo hostil tinha acesso direto ao povo. Ela não tinha nenhum tipo mais de proteção ali. Era muito fácil de um inimigo chegar, adentrar aquele local e destruir as pessoas que restavam lá. E de repente essa notícia, ela passa por cidades, por nações e chega no ouvido de um homem de Deus. E um homem de Deus, irmãos, uma mulher de Deus, quando ouve uma palavra onde encontra-se alguém com necessidade, ele não pode permanecer indiferente. Eu e você não podemos permanecer, irmãos, indiferentes à situação alheia e ao sofrimento do próximo. E é isso que ele ouve, é isso que o incomoda, e é isso que arde no seu coração, e ele vai orar. E a Bíblia diz que quando ele vai orar, ele se assenta, mas antes que a palavra chegue na sua boca, as lágrimas chegam primeiro e ele chora. E a Bíblia diz que ele chora arduamente, né? Seu coração arde. Ele devia ser uma pessoa com o coração muito mole, muito maleável. E aí, ele chora, ele ora, ele confessa o pecado do povo, como se fosse um pecado dele. Ele assume para si uma responsabilidade que talvez não lhe pertencesse. Mas ele olha no seu coração e ele fala: como é que eu posso viver em palácio, andar lado a lado com o rei, servir ao rei, se eu escuto que o meu povo sofre? E aí eu vejo como Deus começa a trabalhar, que Deus, ele sempre ouve a oração do justo. Amém? Amém ou não? Ah, bom, só para ver se vocês estão ligados comigo. Deus sempre ouve a oração, irmão. Talvez a resposta não seja imediata, talvez a resposta dure um tempo, talvez a resposta demore, talvez a resposta dependa de posicionamento, talvez a resposta dependa de ações minhas, talvez de atitudes de posicionamento. Mas a resposta é certa, ela sempre vem. Isso você pode ter certeza no seu coração, irmãos. A resposta de Deus sempre vem. E ele se comoveu com aquilo, e ele colocou um propósito no seu coração: não vou ficar indiferente. Mas como é que eu vou sair do ambiente que eu estou, se eu não tenho autoridade sobre a minha vida? Ele estava sob a autoridade do rei. Então ele ora. Oh, Deus quer falar de oração hoje, hein? Não era esse o tema, mas Deus quer falar de oração. Ele ora. E a oração, ela tem poder. A oração, ela pode mudar circunstâncias, ela pode mudar cativeiro, ela pode criar oportunidades, ela pode abrir portas, ela move o coração de Deus ao teu favor. Então, se você quiser uma resposta de Deus, se você está precisando de uma resposta de Deus, não sou eu que vou te dar, não é o pastor Dorival que vai te dar, não é o diácono, não é o presbítero, não, é você que vai buscar e vai encontrar a resposta de Deus. Amém? Foi bem devagarzinho. Ele continua os seus trabalhos como se nada tivesse acontecido. Quando você entrega, quando você ora, vamos falar de oração então, Jesus. Quando a gente ora, a gente entrega o nosso problema na mão de Deus para que Ele resolva.
Esse é o poder da oração. O poder da oração é colocar nas mãos de Deus aquilo que eu não posso, mas que para Deus é muito fácil. E ele continua trabalhando, mas Deus também estava trabalhando. Deus mexe no coração daquele que tinha autoridade sobre ele. Deus mexe no coração do rei. E o rei olha e repara nele que algo está diferente. Não acredito que Neemias estava cabisbaixo muito, né? Mas quando você convive muito tempo com a pessoa, você acaba sabendo quando que ela está bem, quando ela não está, às vezes pela fala. Às vezes eu ligo para minha mãe, eu falo, oi mãe, ela fala assim, o que aconteceu? Pela minha voz no telefone, ela não está me vendo, mas pela minha voz no telefone, ela sabe. Se eu ligo para a pastora Fabiana, da mesma forma, não é que eu falo, ela já sabe se aconteceu alguma coisa ou não. Mesmo às vezes a gente tentando não transparecer, né, mas quem convive com você sabe. E se você convive com Deus e Deus convive com você, Ele sabe. E as pessoas vão ser influenciadas porque Deus sabe. As pessoas vão ser movimentadas porque Deus sabe, porque Deus te conhece e Ele vê, e diante dEle não passa nada despercebido. E aí o rei olha para ele e percebe assim, olha, Neemias, tem algo diferente em você. O que é que aconteceu? Eu vejo que a tua alma está triste. Talvez não era o seu semblante, mas o rei, pelo seu convívio, sabia que a sua alma estava triste. E ele fala, olha, rei, eu recebi uma notícia. O meu povo sofre. E como eu posso estar aqui vivendo num palácio? E estar indiferente a isso, porque não é problema meu quem está lá, né? Azar de quem ficou lá. Não. Eu não posso ser indiferente. E o rei olha para ele e faz uma pergunta. O que me pedes então? Talvez o rei Jesus pergunte para você hoje. O que me pedes hoje? O que me pedes então? Para que eu prepare o caminho para que o meu ministério, que já foi profetizado na sua vida, aconteça. Não estou falando de coisa material, não. Estou falando de coisas espirituais. Ele fala, olha, eu preciso de algumas coisas, já que o rei está me dando a liberdade, ele tem poder e autoridade, eu vou pedir tudo aquilo que eu preciso. Eles estão falando para pessoas aqui, irmãos, quando você for orar, pare de rodeios. Pare de querer enrolar Deus, porque Ele sabe o que você precisa. Vá direto ao ponto. Às vezes a gente está querendo falar, às vezes como os fariseus, né? A gente quer falar difícil, a gente quer falar bonito, a gente quer falar muito tempo. Mas Deus quer que você vá direto ao ponto, porque Ele conhece. A Bíblia fala que antes que a palavra se formou, e antes que ela chegou na sua boca, Deus já conhece no seu coração. Então você que está aqui hoje, que está sendo ministrado por Deus hoje, abra o seu coração e entregue para Ele a totalidade da sua vida, não um pedaço. Se Neemias entregasse um pouquinho da sua vida, ele não chegaria lá. Mas ele precisou entregar tudo, ele entregou os seus sonhos, ele entregou os seus projetos, ele entregou os seus desafios, ele entregou a sua fraqueza, as suas fortalezas e foi para cumprir aquilo que Deus queria. E quando você sai para cumprir o que Deus quer, irmãos, não existe impossibilidades, não existe barreiras, não existe obstáculos, porque é Deus quem abre os caminhos. Ele falou, rei, eu preciso de carta, porque pessoas precisam de cartas. E eu preciso de madeira. E eu preciso de alguns equipamentos para levar, porque a situação lá da minha cidade é que ela está assolada, suas portas estão queimadas, os seus muros estão, algumas partes estão destruídas completamente, alguns estão com buracos, e eu preciso ir lá. Quando a gente olha para a missão de Neemias, a gente entende perfeitamente o que é que vai acontecer, porque a história já está escrita. Mas eu fico imaginando o rei nessa situação. O que o rei pensou? Falou, nossa, Neemias, ele é o copeiro, como é que ele vai para lá? Talvez ele precisasse me pedir pedreiros para ir junto com ele. Talvez ele precisasse de arquitetos, não sei, engenheiro civil. Talvez ele precisasse de pessoas que tivessem um nível de conhecimento necessário para edificar uma construção. Talvez ele ficou pensando, será que Neemias não precisa desse tipo de ajuda? Mas, irmãos,
O trabalhar de Deus é para que as pessoas se surpreendam com o que Deus faz, não com aquilo que nós podemos fazer. O poder da transformação não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus faz através da minha vida, através da sua vida. E Neemias, ele sai, a Bíblia diz que ele passa pelo caminho, ele entrega para os governadores as cartas e ele vai encontrando passagem até chegar na sua terra. Eu vou bem devagar na história. Até ele chegar em Jerusalém, não foi uma caminhada pertinha, né? Não tinha avião nesse tempo, não tinha carro. O transporte lá era mais difícil o acesso. Talvez fossem muitos os obstáculos para que ele chegasse lá. Assim como às vezes o projeto de Deus tem muitos obstáculos para que a gente chegue lá, mas é preciso que nós nos levantemos e busquemos aquilo que Deus determinou. Deus já chamou todos nós aqui, irmãos. Deus não chamou ninguém aqui para ser espectador de nada. Deus chamou aqui para que você desenvolva uma obra que Ele vai produzir, ou que Ele já produziu no seu coração. E qual é a obra de Deus que Deus já produziu no meu coração e no seu? Pergunta para o seu irmão, qual é a obra? Mais forte, irmão. Se daí... Qual é a obra? Qual é a obra, Firmito? Qual que é a obra? Está aí? Ah, tá bom. Fala para ele assim, a obra... Não, mais forte, irmão. A obra é fazer que todos que estão aqui dentro ou que estão lá fora entrem na arca. Porque o que tiver fora da arca, né, não tem utilidade nenhuma para quem estava dentro. E Neemias continua, e ele chega na cidade. E a Bíblia diz que quando ele chega na cidade, durante 3 dias, ele não fala com ninguém, e ele sai para olhar, ele saía toda noite para olhar como é que estava a cidade. São estratégias que Deus vai dar para pessoas aqui, irmãos. Quando você se deparar com uma circunstância, com uma dificuldade, com um problema, ou com algo que depende de uma solução que está em você, estratégias são necessárias. Primeira coisa, ele não contou nada para ninguém. Você só pode contar as coisas de Deus para os outros depois que elas estiverem em andamento, não em construção. E aí ele ficou ali durante 3 dias, ninguém, e o pessoal ficava, onde vai Neemias essa noite? Os magistrados, os doutores da cidade, onde será que ele vai? Ele não vai falar com a gente? Ele chega aqui agora e vai olhando, vai. E a Bíblia diz que ele analisa durante 3 dias o que fazer, como fazer. Porque o menor problema que ele tinha para resolver era o muro. Quando ele chega na cidade, o menor problema que ele tem para resolver é construir o muro. Por isso que ele não precisava que o rei mandasse pedreiros, ele não precisava de mestres de obra, ele precisava de pessoas ali que o ajudassem a restaurar primeiro o povo. Deus quer que vocês tenham no seu coração, irmãos, uma preocupação de edificar pessoas. Nós não podemos estar indiferentes com o que acontece lá no mundo lá fora. Só que a gente fica dentro da igreja, às vezes, numa expectativa, como é que nós vamos fazer? Vai ter um novo avivamento, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Irmãos, não é isso que vai acontecer nos últimos dias. A Bíblia diz assim, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, sabeis vós que os últimos dias serão trabalhosos, serão difíceis. Porque encontraremos no mundo pessoas orgulhosas, preguiçosas, incontinentes, soberbos, amantes de si mesmos, pessoas preocupadas com o seu próprio ego, em deleitar os seus próprios prazeres, sem preocupação nenhuma com o próximo. E o que nós temos visto aí é o que cada dia acontece. Constantemente a gente tem visto as pessoas sofrerem por causa disso. E sabe o que acontece? Nós estamos aqui preocupados com uma esperança de algo que vai acontecer, que Deus não falou que vai acontecer mais. Ele falou que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Está aqui, ó.
Já derramou sobre a sua vida o Espírito Santo, só que o Espírito Santo precisa ser aquele que transforma o ambiente onde você está, onde transforma à medida que você precisa modificar, aonde você precisa ser levado, onde você precisa ser guiado, aonde você precisa ser trabalhado, transformado, para que alguém lá fora seja alcançado. É para isso que Deus te chamou, para que você vá e incomode o mundo aí fora. E esse poder, irmãos, está em você. Já lhe foi dada a medida necessária para que isso aconteça. Neemias, ele bola, então, uma estratégia. Primeira coisa, eu vou avisar aqui que vai acontecer. Nós vamos reconstruir. Reconstruir. Edificar. Nós vamos levantar as pessoas para que elas trabalhem em prol da cidade, para que elas entendam o valor da onde ela está. Você tem que entender, irmãos, o valor que você tem dentro dessa igreja, da missão que essa igreja carrega, é a missão que você tem que levar. Se o nome está escrito aqui, ó, restauração em Cristo, é isso que você tem que promover lá fora. Restaurar pessoas em Cristo. Lá era a mesma coisa que ele precisava. Era restaurar as pessoas, para que elas continuassem com a sua fé ainda em Deus. Mas parece que quando o povo sofre, quando perde a liderança, quando perde o controle, às vezes perde a fé, perde a orientação, perde o guia. Mas Neemias chegou lá para que eles restabelecessem primeiro o seu vínculo com Deus. Não adianta edificar muro, não adianta edificar parede, se o templo aqui não estiver edificado. E ele olha para aquele povo e fala: vamos nos levantar, vamos edificar. E a Bíblia diz assim, que quando eles se posicionaram, pessoas se amarguraram. A Bíblia diz assim, ó, se amarguraram amargosamente por receber a notícia de que os filhos de Deus teriam sua terra edificada. E eles planejaram, a Bíblia diz assim, que eles planejaram para que eles não concluíssem a obra. Toda vez que eu me posiciono, irmãos, que você se posiciona, alguém faz incomodar. Porque o diabo, ele não aceita que um homem de Deus, uma mulher de Deus, se levante para executar a obra. Mas sabe o que Neemias faz? Foi chorar. Foi isso? Ele fez uma reunião e falou: e aí, gente, o que nós vamos fazer agora? Se Sabalate, o Tobias, o Gessém estão vendo aí, agora nós vamos fazer? Foi assim que ele fez? Não, o que ele fez? Foi orar. Muitos de nós estamos buscando soluções, irmãos, que está na oração. Por isso que quando orar 15 minutos aqui, ó, esteja aqui para lutar também, esteja aqui para edificar também, esteja aqui para fortalecer também, chega aqui para que você participe desse combate. A oração que é feita aqui antes não é uma oração, vamos orar porque tem que orar. Não, tem propósito. A oração que é feita aqui é para que você saia daqui edificado com uma boa palavra, saia daqui edificado com a presença de Deus, saia daqui impactado por algo novo que você veio procurar e encontrará. A Bíblia é bem clara, irmão, se você buscar, você encontra. Mas isso incomoda. A Bíblia diz que as pessoas, Sabalate e Tobias, se desagradaram em ouvir que as pessoas iam fazer o bem. Aí você fica pensando, como é que eu posso pensar em pessoas que não querem ajudar o próximo e ainda acham ruim que alguém ajude? Mas aí a Bíblia diz que ele foi orar. A oração, ela resolve situações. A oração coloca o adversário no devido lugar dele. Espectador, ele tem que só ver a glória que Deus derrama na minha e na sua vida. Então, sabe o que você tem que fazer, irmão? Dá um belo show para ele. Não deixe o diabo decepcionado, irmão. Dê um belo show para ele.
Mostre o que Deus está trabalhando na sua vida. Mostra o que Deus está desenvolvendo em você. Mostra como você tem trabalhado para que a obra de Deus seja edificada. Nossa, essa foi boa, hein? E aí, quando eles oraram, sabe o que aconteceu? Os inimigos amplificaram. Agora eles vão orar, então agora nós vamos fazer mais. Eles oraram agora, a gente vai lá, então vamos perturbar. Vamos lá falar. Crente que serve a Deus precisa ter o seu ouvido blindado. Aprender a processar informações que te servem e informações que não te servem. Tem situações, tem informações, irmão, que não servem para nada na sua vida, então tira elas de lá. Mas aquelas que servem para você, use-as. E o pessoal chegava a falar, eles estavam trabalhando, eles chegavam e falavam assim, o que você vai fazer? Nós vamos edificar. É tão fraquinho esse muro que vocês estão edificando aí, que uma raposinha vai vir aqui, e a raposa vai destruir todas essas pedras. Esse murinho de pedra que vocês estão construindo não vai durar para nada. E eles começaram a falar, e falar, e falar, e falar. Mas sabe o que o povo de Deus fazia? O povo de Deus edificava, 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 buscava uma porta que estava, restaurava a porta, ia para outra porta, restaurava outra porta, outro pedaço do muro, e tinha falha, eles iam lá, e eles iam lá, e eles iam lá. E quanto mais o diabo usava aquelas pessoas para que eles impedissem, aquilo era um combustível para que eles não parassem. Então, aquilo que, às vezes, a luta está maior na sua vida, irmãos, é o momento de você trabalhar mais ainda para mostrar para eles quem é Deus na sua vida. Não é para se abater, não é para se omitir, não é para se diminuir. Pelo contrário, é para você se demonstrar, para você multiplicar o brilho daquilo que você recebeu de Deus, para que os outros possam contemplar. Porque se você continuar no seu trabalho até o fim, Deus será glorificado e Deus te exaltará. E aqueles que lutaram contra, vão ter duas situações, como tiveram aqui em Sanballat e Tobias. Ou eles se ajustam, ou o texto que a gente leu. Não vai ter parte nem na justiça, nem na história, nem no que será contado, muito menos memória nesse lugar. Às vezes o diabo ele vem para nos confrontar para que eu seja um instrumento usado por ele. Mas Deus não me escolheu para isso, irmãos. Deus não te escolheu para isso. Deus te escolheu para que você seja usado por Ele. Pelo Espírito Santo da promessa. Aquilo que nós cantamos aqui. Que Ele possa transformar a minha vida e aqueles que ouvem a minha palavra. A sua palavra. Porque tem situações que eu estou aqui pregando e essa palavra chegará em algum outro lugar. Mas vocês é que vão carregar a semente dentro de vocês, para que no ambiente onde você estiver, ela chegue. Mas o que acontece, irmãos, é que às vezes, sabe o que a gente faz? A gente se esconde. E ontem eu acordei com uma palavra. Eu acordei com uma pessoa na minha mente e uma palavra. E eu vou falar com essa pessoa hoje ainda, porque ontem não deu. Não é daqui da igreja. Acho que nem está na igreja. E eu acordei com 1 Reis 19:9. Que fazes aí, dentro de uma caverna, Elias? E essa palavra mexeu muito comigo ontem. Fiquei com ela muito tempo ontem pensando. Que, do mesmo modo que eu ouvi a palavra, eu ouvi a pessoa. E quando eu cheguei aqui na igreja, Deus falou para mim, não é só aquela pessoa, existem outras que estão aqui que precisam ouvir essa frase. E Deus te pergunta hoje, que fazes aí? Que fazes aí? Escondido numa caverna. Que sinais extraordinários Deus precisa fazer para que você entenda quem é Deus
E eu acho fantástico esse texto, porque quando Elias está na caverna, que Deus fala com ele, a Bíblia diz assim, que passa um terremoto na frente da caverna, treme tudo. E Elias, sabe o que Elias faz? Não, está lá tranquilo. Continua lá. De repente vem um vento forte. E Deus começa a mostrar para ele sinais extraordinários. E ele nem se movimenta. Mas a Bíblia diz que o último ato de Deus é uma voz mansa e delicada. E aí Deus pergunta para ele: o que fazes aí, Elias? O que fazes aí? O que fazes aí numa caverna? Ah, pastor, mas eu não estou na caverna. Ah, não, aqui hoje fisicamente você não está na caverna. Elias fisicamente estava. Mas talvez espiritualmente a gente está. E espiritualmente talvez a gente dê a mesma resposta que Elias. Sabe o que é, Senhor? Eu estou aqui sozinho. Só eu. Tinha acabado de orar, cair fogo do céu, matar 850 profetas. No outro dia ele está na caverna escondido, sozinho, porque vão me matar. Às vezes a gente está tão próximo de Deus assim que, olha, a gente quase que faz parte do conselho do céu. No outro dia a gente está, Senhor, me socorre, porque eu estou perecendo. E Deus fala para ele: levanta. Levanta, porque eu tenho uma obra para você realizar. Eu estou falando para você hoje, que está aí preso na caverna, achando que está sozinho, isolado do mundo. Deus dá uma ordem para você hoje: levanta. Levanta para quê, pastor? A ordem para Elias foi: levanta, porque você vai ungir um rei chamado Azael. Depois você vai ungir um rei chamado Jeú. Depois você vai ungir um profeta no seu lugar chamado Eliseu. De repente, aquele que estava isoladinho, sozinho, Deus traz uma missão, irmãos, de ungir 2 reis e um profeta. E talvez você está falando: ah, Senhor, às vezes eu sou tão pequeno. Ah, Senhor, olha, eu não tenho qualidade, não tenho habilidade, não tenho capacidade, nem sei falar direito, mas Deus está falando para você hoje: levanta! Porque o que eu vou mandar você fazer não depende de valores humanos, depende da minha ordem. A Bíblia diz que quando ele ungiu Azael, ele ungiu para que Azael despedaçasse os inimigos de Israel. E ele falou: olha, e aqueles que fugirem da espada de Azael vão cair na espada de Jeú. E quem sobrar na espada de Jeú ainda cairá na mão do profeta. Por que ele precisava ungir os reis, irmão? Justamente para resgatar o que Elias tinha perdido lá atrás. Tinha perdido um pouco da sua coragem. Falou: ah, Jezabel agora vai me matar. E eu nem recebi essa autorização de Deus para matar Jezabel. Porque ela é rainha e eu sou profeta. Eu não posso mexer nesse ministério. Mas vai lá e unge Jeú. E a Bíblia diz que quando ele ungiu Jeú, a primeira coisa que Jeú fez, ele montou os seus cavaleiros, ele reuniu os chefes do exército e ele partiu para encontrar Jezabel lá em Jerusalém. E foi o responsável por matar Jezabel. A perseguidora de Elias foi morta por aquele que Elias tinha ungido. Talvez a solução, às vezes, do combate do seu inimigo está em você mesmo. Quando você se levantar, se posicionar e for cumprir o que Deus determinou na sua vida, automaticamente a solução virá. Elias nem precisou cobrar a morte de Jezabel, nem precisou anunciar. Pelo contrário, Deus estava olhando, porque diante dos seus olhos nada passa despercebido. Ou você acha que Jezabel ia passar tranquila perseguindo um homem de Deus? Jamais. Você acha que Sanbalat e Tobias teria poder para destruir a obra de Neemias? Jamais.
Você acha que qualquer adversário tem poder para destruir o que Deus tem planejado para a sua vida? Jamais! Mas aí eu preciso me levantar. Quando Neemias foi chamado, ele se levantou, chamou o povo, falou: nos levantemos e edifiquemos a Jerusalém. Quando Elias estava na caverna, Deus falou para ele: levanta-te, porque aí não é o teu lugar. O que fazes aí, Elias, na caverna? Sabe, é porque me magoaram, Senhor, meu coração está machucado. Senhor, é porque eu pequei e não sou digno de estar na tua presença. Senhor, quantas justificativas às vezes nós temos para Deus, e Deus só espera que você saia da caverna, porque a missão que Ele tem para dar para você pode mudar não só a sua vida, mas de milhares de pessoas. Você já parou para pensar que você pode ter sido escolhido para ser um pastor de nações? Que você foi chamado para ser um profeta de multidões? Sabe quando você vai começar a ver isso, irmãos? Quando a sua fé for maior do que a sua dificuldade. Por isso que precisamos orar. Porque a Bíblia diz assim que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que a oração é você ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. A oração, ela é a proximidade do homem com Ele. A oração é a resposta das perguntas que às vezes nem falamos. A oração, ela é a resposta para o crescimento de um ministério. A oração, ela é suporte para uma vida espiritual. A oração, ela é o desenvolvimento físico, espiritual da sua vida. Sempre que Deus quer falar de oração aqui, mas você não ora, irmão? Ou você ora pouco? Se você ora pouco, hoje Deus quer que você seja desafiado. Saia da sua caverna. Pare e pensa numa caverna. Não tinha lanterna lá. O texto não fala de uma lanterna. O objetivo dele também não era que tivesse uma iluminação. Ele queria ficar escondido. Ele queria se esconder. E aí ele se camuflava no ambiente que ele estava, no escuro. Ninguém ia procurar ninguém na caverna. Vai que na caverna tinha um urso. Vai que na caverna tinha um outro bicho lá. Só que na caverna só tinha solidão. Não, na caverna não tem bons conselheiros. Na caverna a sua visão é prejudicada. Na caverna a sua audição é prejudicada. Na caverna a sua fé é prejudicada. Você não encontra saídas. Você não encontra soluções. Mas Deus te faz um convite hoje de novo. O que fazes aí? Vem para fora. Quando Deus fala para ele, vem para fora, Deus mostra qual é a revelação do propósito de você estar fora do seu eu. Quando eu estou na caverna, irmão, é porque eu estou no controle. Quando eu estou no controle da minha vida, eu me permito me esconder. Quando eu estou no controle da minha vida, eu me permito omitir. Mas quando eu estou na presença de Deus, a Bíblia diz que eu fico nu diante da sua presença. Eu não consigo esconder nada dele. Deus quer que você tenha uma entrega total da sua vida, não parcial, não só um pouquinho, não só de domingo de manhã. Mas Deus quer que você comece a ter uma vida com Ele de entrega, de intensidade. Ele falou, olha Elias, você não está sozinho, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e nem beijaram a sua mão. Aquele que estava sozinho, isolado na caverna, de repente quando ele sai da caverna, tem um exército para acompanhar ele.
Talvez você está escondido, irmãos, não querendo se desenvolver, não sei se é por mágoa, se é por sofrimento, se é por medo, se é por falta de fé, talvez. Mas Deus quer que você saia da caverna para executar o que Ele precisa. Se Elias não saísse da caverna, os reis não seriam ungidos, não seria aberto o ministério de Eliseu, e tudo isso ficaria preso nas suas mãos. Nações seriam prejudicadas, vidas seriam prejudicadas. E antes que um homem haja de maneira indiferente, Deus nunca age de maneira indiferente, seja qual for o seu pecado. E tem gente que está na caverna porque fala: Senhor, eu pequei e eu não sou digno de sair daqui. Quem disse? Se você está na caverna por causa de pecado, Deus fala para você: saia da caverna. Porque aquele que se arrepende e procura misericórdia, encontrará. Amém, Elias? Sai da caverna. Saia da caverna. Ele ungiu aquele que seria o seu sucessor. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Elias, irmão. Elias. Que Deus nem deixou ele ver a morte. Deus levou ele para si. Olha de quem nós estamos falando. Não estamos falando de qualquer um, não. Era alguém que era de grande destaque no reino de Deus. Mas nós somos iguais a ele. E ele também era igual a nós. Não há diferença. A diferença que pode ser realizada na minha vida chama-se Espírito Santo da promessa. O Consolador foi enviado pelo Pai. É Ele que faz toda a diferença. Não para que o homem seja maior, não para que o homem seja maior que o outro, pelo contrário. Porque quando Jesus morreu na cruz, todos nós ficamos do mesmo tamanho. Não tem grande no reino dos céus. Não é o pastor conhece muito, ora mãe. Não tem nada disso não. Que às vezes se fizer um apelo aqui, é capaz de eu vir aqui aceitar Jesus também. Não tem problema nenhum com isso. Não é porque você é obreiro, irmão, que você não pode vir aqui na frente receber uma oração. Não é porque você é presbítero que você não pode dobrar o seu joelho aqui e confessar seu pecado. Diante de Deus, irmãos, nós estamos iguais. Que a Bíblia diz assim, lá no livro de Mateus, no capítulo 21, lá no versículo 31, fala que Jesus estava pregando e ele deu um choque nos fariseus. Ele falou: vocês ficam aí nas restrições, na sua falsa santidade, e sabe o que está acontecendo? Os publicanos e as meretrizes estão entrando no reino dos céus na sua frente. Porque às vezes a gente está aqui na igreja, irmãos, e a gente não se entrega totalmente, a gente vive uma falsa santidade, mas Deus te conhece, Ele sabe. E sabe qual era a questão das meretrizes naquele tempo? Ela sabia que elas eram presas e precisavam de libertação. Os fariseus nem sabiam que eles estavam presos. Mas hoje, se você estiver preso, Deus quer te libertar hoje. A gente canta aqui: Deus me faz livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Precisa sair da caverna, irmão. Precisa se posicionar. Precisa encarar o propósito sem preocupação com o que vão falar de você. Foi isso que, vou voltar lá no Neemias. Foi isso que Neemias fez.
Não estou preocupado se eu sou pedreiro, se eu tenho habilidade para fazer isso, se eu tenho capacidade para fazer. Não, eu estou indo lá porque tem uma missão que precisa de alguém de Deus disponível e disposto para estar lá. E se eu olho e não vejo ninguém aqui na minha terra, eu mesmo vou. E quando ele chegou lá, às vezes a gente lê aqui, ou menciona, parece que é fácil. Mas você acha que quando ele passava lá, esse daí falou que vai edificar um muro. Cadê o currículo dele de pedreiro? Cadê? Tem certificado aqui de engenharia? Está achando que é quem? Você está achando que tem capacidade? Só porque estava lá com o rei lá da Pérsia, você está achando que é alguém. Quando Deus te chama, Ele não precisa de currículo. As pessoas às vezes precisam de comprovação, Deus não. Deus não chama ninguém que Ele não conhece. Então, se você está aqui hoje e foi escolhido por Deus, sinta-se um privilegiado. Porque antes que você se transformasse num ser humano, a Bíblia diz que Deus já te conhecia. Neemias saiu sem preocupações nenhuma. Neemias saiu sem precisar olhar para trás. Deus quer que você se levante dessa forma, irmão. Mas eu sou adolescente. Eu sou jovem ainda. Não vou cantar a música do Chaves, senão vai ficar chato. A Bíblia diz assim: jovem, vós sois fortes, porque já vencestes o maligno. Vou falar de novo, acho que você não entendeu. Jovens, vós sois fortes, porque já vencestes o maligno. Então, desde a nossa juventude, irmãos, eu já sou vitorioso sobre o diabo. Imagina hoje. Já estou bastante tempo já no reino. Imagina você, quanto tempo você já está no reino, quanto que você já não conhece, quanto que Deus já não deu para você de habilidade, de conhecimento, de discernimento, de entendimento, de crescimento. Se você veio uma semana só na igreja, você tem conhecimento suficiente para vencer qualquer adversário. Se você veio só hoje Deus está te dando várias ferramentas para que você tenha uma vida diferente da que você entrou. Quem vai sair da caverna aí hoje? Nossa, tinha tudo isso de Elias, eu não sabia? Quem vai sair da caverna aí? Não, levanta a mão alta aqui. Os que têm dúvida sempre levantam na metade. E figuinha não é de Deus, tá, irmão? Você que está aí com o dedo assim, né? Isso daí não funciona, não. Hein? Essa simpatia é de outro lugar aí, não é daqui, não. Saia da caverna. Deus prepara as coisas para você, irmão. Quando Neemias saiu, a Bíblia diz que Deus fez com que o anjo, o rei, enviasse junto com ele chefes de exército. Chefes de exército. Imagina, a Pérsia era a maior autoridade naquele tempo. Quando os exércitos da Pérsia chegavam, abalava. Era igual o de Nabucodonosor, né, que foi superado pela Pérsia. Imagina, o mais terrível dos reis, que era Nabucodonosor, teve todo aquele império, aí vem os persas, destrói a Babilônia, assume o poder. Então, quando chegava alguém da Pérsia ali, o pessoal sabia que não era fácil. Não é para que eu estou te falando isso. Às vezes você nem está vendo quem está te acompanhando, mas você nunca vai numa missão que Deus te envia sozinho. Por isso que você precisa começar, irmãos, ter entendimento das coisas de Deus e ir. Quando você ir, você vai ver as coisas se acontecerem pelo caminho. Mas se você ficar parado lá na caverna, escondido, esperando, olha, nem o terremoto, nem o vento forte, nada faz com que você saia de lá.
Mas hoje Deus quer que você, Elias, saia da caverna, porque Ele tem uma obra para realizar através da sua vida. Talvez você precise reconstruir a Jerusalém, e essa Jerusalém é a vida de alguém. Talvez a Jerusalém é a cura de Naamã. Talvez a Jerusalém é a libertação de alguém. Talvez a Jerusalém que você precisa trabalhar para edificar é a vida de uma pessoa que vai ser um pastor de um ministério grande. Você precisa começar a sonhar com as coisas de Deus, irmão. Sonhar com as coisas de Deus. Acordar assim e falar, nossa, que coisa extraordinária que Deus fez na minha vida. Que coisa extraordinária que Deus está realizando. Que coisa extraordinária que Deus tem para mim. Que coisas extraordinárias Deus vai fazer. Que coisas extraordinárias quando Deus me der um dom. Que coisa extraordinária quando Deus me der a experiência de orar por alguém e alguém ser curado. Quando eu ministrar a palavra e essa palavra alcançar pessoas. Outro dia eu vi um testemunho de uma pessoa, ele veio aqui na igreja e deu um testemunho, que ele está na Itália e ele está lá pregando por causa de uma palavra que eu preguei no culto e ele ouviu. O dia que eu ouvi essa palavra, me chocou. E Deus falou assim, se você não tivesse falado naquele dia, talvez ele não tivesse escutado, talvez o que ele está fazendo lá na Itália hoje nem aconteceria. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque são pequenas atitudes que Deus pode usar a sua vida para transformar pessoas e mudar situações que você nem imagina. Nem imagina. Nem imagina. Eu tive uma vontade de abraçar alguém e não fui. Vá. Tive uma vontade de falar para o pastor que Jesus te ama, pastor. Amém. Nada é em vão, irmão. Nada é em vão. Esse dia eu acordei cedo, eu levei a Fabiana, a Júlia e o Pedro. Eu levei eles cedo para a escola e para trabalhar. Eu voltei para casa e fiquei sozinho. E eu não faço isso normalmente, né? Mas eu cheguei e eu fui orar. E eu estava sozinho em casa. Eu comecei a orar. E Deus colocou uma pessoa na minha mente, assim, na hora. Igual de ontem. Na hora, assim, ó. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo com essa pessoa agora? Não é da igreja, não vai na igreja, não está em igreja nenhuma. Não vou falar que é um desviado, mas na prática é isso. E Deus me deu uma palavra. Foi Isaías 55, se eu não me engano. E eu peguei meu telefone, eu tinha o contato dele, e eu gravei um áudio para ele, e mandei uma mensagem para ele. Mas não deu 1 minuto da mensagem. Acho que foi só o tempo de ler e eu mandei um áudio e uma mensagem. Foi o tempo dele ouvir e ler o texto. E ele me ligou. Ele falou assim, obrigado por Deus usar a sua vida, porque eu dobrei o meu joelho para orar. Quando eu terminei a oração, eu recebi a sua mensagem. E a palavra que você falou para mim foi a resposta daquilo que eu tinha acabado de orar. Estou falando isso, irmãos, não é porque eu sou pastor, não, vão longe disso. Mas é porque são pequenas coisas que podem transformar vidas. E às vezes a gente não tem esse entendimento, não tem às vezes essa preocupação, mas Deus quer que você comece a atentar para isso. Às vezes um gesto seu de cuidado, uma palavra de amor, pode transformar corações. Pode transformar corações, irmão. Pode mudar situações. E eu estou falando isso para que você creia, para que você veja, para que você viva. Que um dia eu estava internado no hospital, fiquei 14 dias internado. Eu me lembrei agora. E nesses 14 dias que eu fiquei internado, né, o João mais testemunha disso. Um dos que Deus usou para me socorrer. Mas depois que eu tive uma crise lá, tal, passei mal, eu achei que estava bom, o médico falou assim, não, você está 2 vezes pior do que quando você entrou. Eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu estou me sentindo bom,
Eu estava, acho que bom de ir para o céu, né? Mas eu não estava entendendo a visão. E aí passou. E aí eu estava no quarto sozinho. E aí a enfermeira chegou para mim e falou assim, eu tenho uma visita para você. Eu falei, tá bom, pode ir. Aí entrou o pastor Lenine. Eu lembro até hoje. Ele, o que você está fazendo aí nessa cama, varão? Eu falei, estamos aí, né? E eu queria ir embora, mas o pessoal não deixa. Eu achei que eu estava bom, mas o pessoal falou que eu tenho que ficar mais um pouco. E aí ele brincou comigo e ele sentou e falou assim, eu vim aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, tá bom. O pastor vindo aqui, eu já estou na cama mesmo, não tem muita, né? Depois do que a médica falou, eu falei, vai que é extrema unção, né? Mas eu falei, não, isso não é evangélico, né? Então não deve ser. E ele abriu a palavra de Deus e ele começou a ler. Eu não vou falar o que ele leu, porque é particular. E ele começou a ler o texto. Ele não precisou fazer muita coisa, irmão. Ele começou a ler a Bíblia. E aí foi lendo, versículo por versículo, palavra por palavra, palavra por palavra. Minha vida espiritual foi transformada só porque ele leu a palavra. Não precisou pregar. Ele não precisou orar. Ele precisou ler. E a Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. No dia que eu passei mal, que o João estava lá, aquela hora eu achei que ia morrer mesmo, de verdade. Eu senti o controle do meu corpo assim. Foi uma experiência sobrenatural aquilo lá, que eu senti o controle do meu corpo saindo das minhas mãos, mas eu continuava consciente. Só que, por exemplo, eu não conseguia abrir meus olhos. Eu sentia todo o meu corpo desfalecer. E eu achei que eu ia morrer. E eu falei, Senhor, eu vou morrer? E Deus me deu uma palavra. 1 Coríntios 15. Eu estava sem Bíblia, hein? Deitado de ponta cabeça eu estava. É a última visão que eu lembro. E o João falando, para com isso aí, está errado isso aí. O João consertando a ação do pessoal. E a palavra veio, ó morte, onde estás, ó morte? Cadê sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Jesus ressuscitou. E eu, apaguei. Só tinha duas opções, eu ia acordar no céu ou ia acordar depois no quarto. Vocês veem, eu estou aqui, então eu acordei no quarto, né? Mas é para que você entenda, irmãos. Uma oração, uma resposta, uma salvação, uma cura. Precisa de muito? Não. Talvez amanhã você vai chegar no seu trabalho, fazer igual eu fazia. O que eu lembrei? Para acabar isso daí. Quando eu trabalhava na telefônica, eu trabalhava numa baia que era um L, né? Era uma mesa, a minha mesa era bem grande. Era um L assim. E eu ficava bem aqui no meio. E aí eu imprimia várias frases. Eu não podia colocar versículo, né, para não ser uma pregação. Às vezes eu colocava sem referência aqui, era para não saber. Eu imprimia vários assim na minha mesa. E minha mesa ficava num ponto estratégico. Então todo mundo que passava, meio que era obrigado a passar por mim. Era bom porque todo mundo via as coisas ali. Era ruim porque todo mundo me fiscalizava, né? Se tivesse feito uma coisa errada. Todas as mensagens, aí as pessoas vinham, sentavam do meu lado. Só um minutinho aqui que eu estou terminando de ler aqui. Ó. E aí tinha várias mensagens. Cada uma com um objetivo. Cada um com uma estratégia. Cada uma pensada por Deus. Não era muito. Um versículo colocado
no meu ambiente. Depois, sabe o que eu fiz? Aí eu estava trabalhando na empresa do LED. Eu gosto de pregar sem falar. É igual no trem, né? Às vezes você está no trem. Olha como Deus está te dando estratégia aqui para você entender, irmão. Eu já ia parar, mas no trem, às vezes, ou na maioria das vezes, quem anda de trem sabe. Às vezes você está com o celular aqui, né? E a sua tela do celular, ela de repente ela é compartilhada porque todos estão ao seu redor. Está todo mundo ali participando. Se vê algum tema, então, vixe. Mas sabe o que eu fazia? Na hora que eu percebi um olhinho aqui, ó, eu abri a Bíblia. Vai começar a ler o versículo aqui. E sabe o que a pessoa fazia? Lia. De repente a pessoa via que era importante ler aquilo, e ela lia. Né? Às vezes você não precisa falar para pregar. Quando eu estava no LED, o que eu fiz? Eu trabalho com computador, né? Na tela do computador tem os ícones que são os atalhos dos programas. O que eu fiz? Eu baixei uma imagem que era uma prateleira. Como, às vezes, uma prateleira de cozinha de casa, assim. E aí eu coloquei todos os ícones organizados na prateleira. Então tinha várias prateleiras assim, vários ícones assim, vários ícones. E do lado da prateleira tinha a lixeira. Então colocar a lixeira do lado da prateleira. Como se quem chegasse e olhasse ali, parecia um guarda-roupa ali, né, tudo organizadinho. E eu estou um dia lá, e aí tinha uma mensagem, né, sempre uma mensagem para passar. E um dia eu estou trabalhando lá, e minha mesa também. Eu sentava de costas para a porta. Então, todo mundo que chegava via a minha mesa. Né? Às vezes, hoje eu entendo que era uma estratégia de Deus e que, na época, eu não tinha entendido. E eu estou trabalhando assim, de repente, eu sinto uma respiração aqui, assim, do meu lado. E eu tomei um susto, né? Porque, normalmente, a pessoa vem conversar comigo e eu sentado e eu vi a respiração aqui. E eu ouvi uma voz falando assim, o que é isso na sua tela? Aí eu estava com a tela aberta, né? Aí não, é que eu estou aqui fazendo, né? Tá. E quando eu olhei, era o presidente da empresa. Ele estava do meu lado. E eu falei, não, como que você fez isso? Eu falei, não, aqui eu fiz. Aí eu expliquei para ele o que eu tinha feito. E ele olhou e falou para mim assim, interessante que você, para trabalhar, você cuida dos mínimos detalhes. Mal sabe ele que era uma estratégia de evangelismo. E isso sentou outro dia o diretor e as pessoas foram vendo e tinham curiosidade de saber como que aquilo era feito. Então, irmão, às vezes o seu pouquinho é muito para outra pessoa. Davi falou, eu sou pequenininho, sou o menor da minha casa, minha tribo é a menor aqui, é menor e menor e menor. Foi o rei que unificou as 12 tribos e transformou em uma nação. Paulo falou assim, eu sou o menor dos apóstolos. Menor dos apóstolos. O Novo Testamento, a maior parte dos livros da Bíblia são dele. Então, se você se acha pequeno, glória a Deus, porque os pequenos da Bíblia são os maiores do reino. Amém? Amém, Elias? Saiu da caverna já? Cadê o Elias que saiu da caverna aqui? Levanta bem alto assim, que aí o calor melhora, né? Tem gente que está com calor. Quem está com calor aí? Quem está com calor aí? Amém? Tá bom. Neemias, quando chamou Esdras para ler o livro da lei para o povo, só de leitura, Esdras demorou 6 horas para ler a lei, num lugar desértico. Então, se você acha que está muito calor, é bem pequeno perto daquele povo lá. Amém? Os Elias que saíram da caverna, fica de pé.
Se ajeita aí, espreguiça, estica. Levanta a sua mão. Você vai profetizar sobre a sua casa. Você vai profetizar sobre a sua vida. E você vai profetizar sobre a sua igreja. E toda vez que você falar igreja, você tira a palavra igreja e fala eu. Ah, a igreja tem problema. Não, eu tenho problema. A igreja está abençoada, então eu estou abençoado. Amém? Repete comigo. Senhor, eu profetizo sobre a minha casa, que lá, como diz a tua palavra, será um lugar onde será o início da prosperidade. Seja ela material, seja ela espiritual. E que todos aquele ambiente sejam alcançados em nome de Jesus. Hein? Baixa a mão não, calma. Profetizamos só para casa, vai profetizar sobre você agora. Sei que o Fabiano mandou você colocar a mão na sua cabeça, né? Mas quero que você levante sua mão para primeiro, para falar para ele. Senhor, eis-me aqui. Envia-me aonde precisar. Porque a partir de hoje, não quero e não vou ser indiferente com o meu próximo. Amém? Agora vamos profetizar sobre a igreja aqui. Repete comigo. Senhor, primeiro, eu abençoo os meus pastores, a minha liderança, as autoridades neste lugar, constituídas por Ti. E eu determino que a minha igreja, esse local aqui, é representado pela minha vida. Por isso, eu tenho a missão de ganhar almas, mudar a sociedade onde eu estou e fazer da igreja um pedaço da propagação do Teu reino na terra. Amém? Agora você pode aplaudir bem forte.